Queria começar já perguntando para você explicar para o pessoal qual a importância. É uma coisa que as pessoas pensam muito pouco e que faz parte do treinamento, da programação do treinamento, né? Qual que é a importância da avaliação física na hora de se pensar num programa de treinamento? Legal, Letícia. O que a gente pode imaginar no início de um programa de treinamento? Que a gente tenha um histórico desse aluno ou dessa aluna para que a gente consiga montar fielmente um treinamento adequado para essa pessoa. Só que para responder melhor a sua pergunta, eu vou retomar aí 10, 15 anos para trás, que foi a época que a avaliação física teve um boom. Então, naquela época, vocês estavam nascendo, vamos deixar claro isso, né? Eu já dava aula, tá? Mas há 15 anos atrás, onde a avaliação deu o boom, todo mundo virou avaliador físico. Todo mundo Tinha virou. mesmo isso. Então, assim, o que é? Eu sou avaliador. Guardado as proporções, hoje, quando você estufa o peito e fala que você é personal, há 10, 15 anos atrás, você estufava o peito que você era avaliador físico. Como tudo na vida, todo mundo virou avaliador. E como todo mundo virou avaliador, a qualidade despencou. Uhum. Então, hoje, as pessoas têm um certo preconceito com a avaliação. Fica-se nas linhas menores que, se você fizer avaliação, é que estão te enganando, estão querendo pegar o seu dinheiro. Então, a avaliação caiu num descrédito gigantesco. Mas é inconcebível você pensar em prescrever treinamento sem ter as informações básicas para a elaboração dessa estrutura. Uhum. Então, a ideia nessa conversa, nesse bate-papo de hoje, é tentar mostrar para vocês a importância dessa avaliação, mas tentar desmistificar muita coisa. Porque hoje as pessoas têm vergonha de falar de avaliação física. Hoje mudou-se o nome. Hoje é avaliação funcional, avaliação XPTO. Pode crer. Fielmente, a avaliação raiz é isso, acabou. Você pode florear, pode colocar outros nomes, mas é avaliação física. A gente às vezes tem um certo medo agora de falar, olha, eu vou fazer avaliação. Avaliação, você está querendo me dar nó. Não, me enrolar. Não. Vamos fazer um trabalho como se deve. Essa é a E grande tem lugar ideia. que vende realmente com esse outro nome, mas, não, aqui nós temos uma avaliação funcional e tal. Aí o aluno fala, porra, aí vale a pena, não, né? é importante eu fazer isso, aí eu vou fazer. É uma outra coisa que a gente pode discutir, né? Porque a avaliação funcional é aquela avaliação que funciona. Não, né? É uma relação que eu entendo que toda avaliação, desde que feita com qualidade, vai funcionar. Então, é isso que a gente tem que entender. O que a gente precisa começar a separar é que a qualidade da avaliação, ela não está ligada a quantos testes você faz, e sim de acordo com as características do treinamento. O Conrado vai fazer um tipo de trabalho, a avaliação física dele é um. A Letícia vai fazer um outro tipo de trabalho, exercício, sei lá o quê, a avaliação física é outra. Então, até a avaliação deveria ser individualizada. Ela deveria, como obrigatoriedade, Letícia, ser individualizado. Aí você fala assim, poxa, Rui, eu sou dono de uma academia. Se eu sou dono de uma academia, realizar uma avaliação individualizada é complicada. Uhum. Isso é uma desculpa. Desculpa em que sentido? Eu posso não fazer avaliação individualizada, desculpa. Mas eu posso fazer, por exemplo, por modalidade. Já faria mais sentido, né? Perfeito. Ou seja, na minha academia eu tenho lá, sei lá, a natação, o basquete, a musculação, uma ginástica. Perfeito. Eu tenho uma avaliação perfil para musculação, para natação, para ginástica. Tem algum lugar que faz isso? Difícil. É, né? Eu não saberia te falar se existe algum. Tem a academia materna. Aí eu estaria legislando em causa própria, né? Materna Pro, como é que é? Materna Fit. Materna Fit. Mas aí é uma relação para a mulherada de uma forma geral, né? Mas aí, porque o que acontece? Nesse exemplo que você deu, Conrado, o programa já é individualizado. Então você pode falar assim, é fácil, né? Então você chega, é uma professora para cada aluna e você tem algo direcionado. Mas diferente do mundo das academias, que você tem lá outro 2 cenário, mil, né? 3 mil alunos, que você não conseguiria fazer isso. Então assim, eu acho que a gente pode melhorar. Infelizmente, às vezes nós temos o hábito de dar desculpas, não dá para fazer. Então, Aí não, vai para. conversar com o dono de academia. Qualquer coisa que dificulte... Eu tô gritando? É porque ele tá um pouco mais longe, então a gente não fala tão perto, senão a gente cobre ele. Eu vou mais longe, eu vou mais perto, melhor, não tem problema. Chega mais aqui. Mas você vai conversar com o dono de academia e tal, a primeira coisa que ele vai falar é isso. Mas isso é difícil, mas isso é complicado, mas eu vou ter que treinar uma pessoa, mas é isso. Se põe em empecilhos. Precisa trazer o retorno financeiro para ele, né? E ele vai pensar isso, se Sim. tem... eu não posso falar mal de dono de academia, você é dono de academia. Pode falar mal, pode falar mal. Conrado, eu vou levar esse assunto para duas vertentes diferentes. Primeiro,
Não que não estejamos em crise, estamos numa crise financeira pesada. Mas antes da pandemia, a gente viveu uma crise também muito pesada, que a gente tem memória muito curta. Sim. E naquela época, antes da pandemia, as academias começaram a cortar custos do aluno. Então, o que acontecia? Como a avaliação já tinha aquele preconceito muito grande, se eu tiver que pagar a avaliação, eu vou estar sendo enganado. Nossa, tem cara que não fecha o plano porque tem que pagar a avaliação. Isso. Então, o que as academias começaram a fazer lá atrás? Eu não coloco mais a avaliação como sendo obrigatória. Então, hoje as academias colocam um questionário pronto, chamado PARC ou PARQUE, que, entre aspas, libera a sua presença na academia. Então, não é um exame médico, mas libera, perfeito. É só para tirar o... Isso, perfeito. Tirar reta. O da reta, né? E aí, o que acontece? Desde aquela época, criou-se obrigatoriedade. Tirou-se a obrigatoriedade. Como ninguém jamais fazia, por causa daquele preconceito, a avaliação despencou. Que não fizeram mais. Acabou. E a relação é, eu posso criar um trabalho para gerar receitas para a academia. Porque, querendo ou não, a gente também tem um péssimo hábito de falar que a academia é a exploradora do negócio. Mas o que se paga de imposto, o que se paga de situações extras é um absurdo. Aí você fala assim, eu preciso gerar receitas para essa academia. Entendo, se a gente começar a entender a avaliação como uma fonte de receita, ótimo. Mas como uma fonte de receita com um trabalho bem feito. E aí tem que também se criar uma cultura dentro da academia. Trabalho de formiguinha, Exato. É isso. Dos alunos entenderem a importância. Isso, perfeito. Né? E eles mesmos quererem fazer e refazer, né, a avaliação. E pior, a gente encontra uma série de professores dentro da academia que são os primeiros a falar, não faz avaliação, não precisa. Eu tô aqui, eu resolvo. A gente começa a entender com a experiência da vida que se você consegue trabalhar numa equipe multidisciplinar, o objetivo é chegar muito mais rápido e com muito mais qualidade. Né? E o avaliador físico, por mais que na sua grande maioria seja um profissional de educação física, ele consegue agregar valores com o outro profissional. Sim. É que às vezes a gente tem medo da concorrência. E você vê muito no ambiente de academia uma área falando mal da outra. Tipo, a galera da ginástica fala mal da musculação, né? O professor de ginástica fala, que você tava lá embaixo porque você não veio na minha aula de spinning, o contrário também. Né? Que você tava lá no pula-pula, vem puxar ferro. Rola isso, né? Até nessas áreas. Infelizmente é verdade. Porque o ego, às vezes, é maior, né, do que tudo. Então, a ideia é, se a gente começar a entender que a gente divide o mesmo espaço e que se esse espaço crescer, todo mundo cresce, é a melhor coisa. Mas não. O avaliador fala mal da musculação, a musculação fala mal do crossfit, o crossfit fala mal do localizado, o localizado fala mal da natação, a natação fala mal do avaliador físico. Aí nada vai. Né? Aí ferrou a brincadeira. Não anda mesmo. É que às vezes a gente cria situações. Exemplo, academias de natação. Então, as academias de natação são fantásticas, maravilhosas. Pô, tem avaliação? Tem, mas o que eu vou fazer numa avaliação na natação? Primeira coisa, vamos fazer teste aeróbio. As pessoas parecem que gostam de ser enganadas. Em que sentido? Se eu, na minha avaliação, não tiver teste aeróbio, eu nem vou pagar. Você não está fazendo um ergospirométrico, você não está fazendo um ergométrico, você está fazendo um teste de VO2. Então, se eu vou para a natação, aonde deveria ser esse teste? Na água. Na água, acabou. Não, eu vou fazer na esteira. Perfeito. E eu brinco. Então, só se você criar um clima. Então, você pede para o seu aluno ficar de sunga ou de biquíni, pede para tirar o tênis, põe uma touca, um óculos, e toda vez que ele for mudar o estágio, você joga um balde de água nele. Perfeito. Criou uma especificidade.